Na Boca do Povo recebe agora, aqui nesta manhã, o vereador do Partido Novo, Bruno Win, que está conosco nesta sexta-feira. Bom dia, vereador. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui falando contigo. Muito assunto importante, semana quente aí na política e também na cidade, né? De forma geral aí com a festa. É, muita animação. Já passou a banda por aqui na rua 15 de novembro. Talvez o trazendo ouvinte essa ao fundo. Pena é o tempo que não está colaborando. Daqui a pouco a gente dá um pito aí em São Pedro, né? Vereador, vamos começar falando sobre o parcelamento do SBLU, né? Perfeito. Cada parcelamento gera muita discussão, principalmente com representantes dos servidores. Ontem, por exemplo, o senhor votou contrário ao parcelamento do SBLU. São 25 anos para pagar cerca de 300 milhões de reais. Mas o senhor votou favorável ao regime de urgência do projeto, que possibilitou a discussão e votação na sessão de ontem, né? Se o senhor era contra, por que não travar esse projeto antes mesmo de chegar à discussão na Câmara, no plenário, vereador? Eu vou começar por esse ponto, em primeiro lugar, porque eu não ia mudar de opinião. O projeto é ruim e ganhar mais tempo ou menos tempo não ia fazer diferença no meu voto. Claro, aí são 15 vereadores, cada um com a sua opinião, cada um com a sua cabeça, e faz a sua avaliação do projeto. Foi um projeto que, ao contrário de alguns outros, a gente teve um tempo para estudar e analisar. É muito ruim, em outros casos, como já aconteceu, projetos aí com 48 horas. Vamos ser sinceros, para a gente fazer uma análise crítica, mandar para outras pessoas, perguntar a opinião de outras pessoas, não dá tempo. Não foi o caso desse, a gente teve um tempo razoável, fiz minha opinião e achei o projeto ruim, né? A prefeitura conversou com a gente, perguntou se tinha dúvida, explicou o projeto, não fiquei com dúvida nenhuma e achei ruim, o projeto ruim. Eu só gostaria de deixar claro que existem duas palavrinhas importantes nesse projeto, que é o parcelamento e o reparcelamento. São duas coisas distintas, por isso que a gente tentou fazer algumas emendas, né? Através do vereador Diego Nazato, do meu colega de bancada, e o vereador Gilson, né, que assinaram essas emendas. Numa delas tirava o parcelamento, na outra delas tirava o reparcelamento. Para explicar aqui de forma bem resumida. O parcelamento, algo em torno de 48 milhões de reais, é o que a gestão atual já deixou de pagar, o que ela está devendo no momento. E o reparcelamento se referia a um pouco mais de 160 milhões de reais, é o que a gestão anterior do ex-prefeito Mário já tinha parcelado. E por isso que se chama reparcelamento. Então, são duas coisas diferentes. A gente tentou fazer uma emenda para retirar a primeira parte, o reparcelamento, não passou. Depois tiramos uma emenda para tirar o reparcelamento, não passou também. Então, o projeto foi integral, né, da forma como ele veio, e a gente já tinha opinião contrária. Eu, inclusive, se fosse aprovada a emenda, mesmo assim ao projeto, eu ia votar contrário, mesmo com a emenda aprovada. Porque ele continuaria ruim, né? Independente se fosse o parcelamento ou reparcelamento, ele continuaria ruim. Então também teria o meu voto contrário. Mas com a emenda, ele ficaria um pouco menos pior. A gente estava tentando diminuir os danos, mas também não conseguimos e votamos de forma contrária. Se me permitir aqui fazer à vontade, uma análise há mais tempo, eu trabalhei na Câmara de Vereadores, né, na época que o Diego estava na gestão anterior, né? E a cada 3 meses vinha um projeto desse. Então, a cada 3 meses a prefeitura não pagava o SBLU e parcelava, fazia um parcelamento. Passavam-se 3 meses, mesma história. Não pagava a conta do mês, pagava o que estava parcelado anteriormente, fazia um novo parcelamento. E isso foi se acontecendo, a gente sempre ouvia, mas isso vai... Essa é a última, a gente não vai fazer mais isso, essa é a última. Bom, acabou a gestão Mário e ele fez praticamente na gestão inteira, que deu esses mais de 160 milhões de reais. Na gestão atual, a gente teve uma conversa, falei isso em tribuna ontem, inclusive com outros vereadores, que não ia ser feito, né? Não, a gente vai pagar em dia o SBLU. Tanto é que no começo do ano não foi feito. Exato. E quando começaram a pagar no começo do ano, tá vendo, vereador? A gente está aqui, tá pagando e tal. Falei, ótimo, é isso mesmo. É uma conta corrente, é a conta do mês. Eu fiz esse exemplo ontem, citei. Vamos pensar numa família, né? A gente está em casa.
Uma das contas essenciais é a conta de água, por exemplo. A gente precisa de água, a gente precisa pagar essa conta. Mas vamos supor que eu não pague ela. Aí chega na hora de cortar, eu vou lá e reparcelo essa dívida em 60 vezes. Aí no mês seguinte, eu pago essa parcelinha pequena, mas não pago a conta de água do mês. Deixo de novo em aberto. Aí vai voltar lá a pessoa para cortar minha água. Eu não, vou reparcelar. Eu faço mais um reparcelamento de 60 vezes. O que vai acontecer com cada vez que acontece esse ciclo? A somatória entre o que eu estou devendo do meu mês corrente mais os meus parcelamentos só vai aumentando. Só vai aumentando. Talvez hoje não vai ter um problema. Eu consigo manter minha conta de água pagando só os parcelamentos e não pagando a conta do mês. Mas vai chegar um momento, vai chegar o dia que o parcelamento já vai estar mais alto que a minha própria conta do mês. Ou seja, é um problema que a gente está empurrando com a barriga. Da mesma forma, no SBU, a gente está sempre jogando para frente. Uma hora, alguém vai ter que olhar para esse problema, encarar de frente e resolver. Aqui, a gente fala em algo em torno de 4,5 milhões que se daria de fluxo de caixa aí para a prefeitura. Vamos arredondar aqui para 50 milhões ano. É aproximadamente 1% do orçamento do município, né? Então, assim, né, eu não tenho aqui a solução pronta, mas que se tire 1% de cada uma das secretarias, né? Mas não deixe de se pagar salário, não deixe de se pagar aposentadoria, porque é o essencial. Se a gente tem uma padaria, o trigo né? Eu deixo de pagar o trigo, mas eu não deixo de pagar o funcionário. Ele é a conta mais importante que eu tenho. Então, salário de servidor, aposentadoria de servidor, para quem está na gestão pública, precisa ser honrado. E esse é um problema assim, a conta vai ser paga no mês que vem? Claro que vai ser pago. O aposentado ele vai receber agora o salário dele, a aposentadoria dele. Não é um problema que vai acontecer agora. Mas em algum momento lá na frente, eu não sei te dizer em quantos anos, mas em algum momento esse problema vai estourar. Então, vai sobrar para algum prefeito futuro, né, de alguns anos aí para frente. Isso devia entrar na lei de responsabilidade fiscal. Afinal, são dívidas que são pedaladas para frente. Alguém vai botar a mão nesse rojão. Esse rojão vai explodir na mão de alguém lá na frente. Embasamento legal a prefeitura tem, né? Houve inclusive no reparcelamento, né? Existe uma base legal federal e foi feito dentro da forma legal. Ok, né? Não é essa a questão aqui que a gente está discutindo. Mas é uma questão mesmo de olhar para o problema e tentar resolver antes que ele fique maior. Muitos institutos de seguridade municipais quebraram no Brasil e quebram, né, todos os anos. E muito se deve a isso também. A prefeitura alegou a necessidade da certidão de regularidade previdenciária. Aliás, sempre alega a necessidade da certidão de regularidade previdenciária que garante recursos federais, né? Perfeito, é verdade, isso mas por quê? Mas isso já não Porque não pagou lá atrás. Esse custo já não está no orçamento quando é encaminhado à Câmara de Vereadores? Está, talvez aí tem uma frustração ali que eles colocaram, como esse ano, não sei se você lembra, no começo do ano tinha um déficit orçamentário de 373 ou 376, não estou com o número aqui agora, mas algo por aí, milhões de reais, né, de frustração de receita. Agora, o gestor anterior foi otimista, né, fez um orçamento lá, talvez otimista. Agora, vale lembrar que o orçamento do ano que vem, que já está na Câmara, a gente já analisou, é feito pela gestão atual. Então, essa desculpa pro ano que vem não existe, porque quem vai executar o orçamento do ano que vem é quem fez. Não é o caso desse ano. Quem está executando, embora sejam do mesmo partido, fizeram campanha junto e tal, mas pelo menos há essa noção de que quem executa hoje não é a pessoa que fez. Foi o Mário que fez o orçamento desse ano. Diante dessa dificuldade, vereador, eu lembrei da divulgação de um vídeo do prefeito Egídio Ferrari sobre um carro cheio de gueri-gueri para rodar pela cidade, para catar buraco, terreno baldio e por aí vai, com custo de mais de 130 mil mensais. Se não dá para recolher o direito do trabalhador, dá para investir num veículo com 130 e poucos mil mensais, isso significa aí, estamos falando do quê? 13 milhões por ano? 14?
Não, 1,6 milhão mais ou 600 menos. mil por ano. Vamos arredondar aqui. Né? Como é que o senhor enxerga essas coisas assim? Não é aqui uma crítica a esse governo aqui, mas uma alusão ao que acontece nas administrações públicas no Brasil, né? Muita coisa vai de um lado, se justifica de um lado e ao mesmo tempo faz outras coisas que você não consegue entender, né? O senhor mesmo já deve ter notificado a prefeitura várias vezes sobre situações em ruas, vias públicas aqui em Blumenau e que não são consertadas. Com relação a esse caso do carro, né, eu entendo que esse projeto aí do carro, ele é uma atividade meio de uma secretaria que tem atividade fim de resolver os problemas de manutenção da cidade. Então, assim, o que a Secretaria de Conservação Urbana, na prática, tem que fazer? Ela tem que consertar o buraco, a pavimentação, trocar a lâmpada do poste, fazer a roçada, desassorear ribeirão. Essa é a atividade fim. Para isso, ela precisa de algumas atividades meio. O do carro pode ser uma solução? Pode ser. Agora, primeiro, tem muito que não está sendo feito na secretaria. Então, se o carro ele vai levantar mais 10 mil problemas a mais e vai virar um papel, não me adianta. Porque eu só vou ter mais relatórios dizendo que tem vários buracos e roçadas a se fazer. O mais importante da secretaria é a atividade fim. Ou seja, consertar o problema, resolver o problema, que é isso que a população quer. Se vai ser um carro com uma câmera ou se vai ser um fiscal, para a população em geral, não importa quem vai lá ver como é o problema. O que importa é que o problema de drenagem seja resolvido. O que importa é que o buraco seja fechado, que o paralelepípedo seja alinhado, que a lâmpada seja trocada. É isso que interessa, né? Então, se ele lá de alguma forma usar isso e vai melhorar o serviço da secretaria, maravilha. Agora, volto a dizer, tem muito ribeirão que está até agora sem roçada. O Ribeirão da Glória é um dos casos que a gente tem falado bastante, né? A Glória precisa, inclusive o bairro da Glória tem bastante problema ali. A rua principal, até o número 1500, a Rua da Glória, parece que está andando na lua ali. Além disso, problemas pequenos, às vezes, de buraco demoram para ser resolvido. Drenagem. E assim, eu falo do bairro, mas do centro ao bairro. Né? Se a gente pegar ali a ciclofaixa da Alameda, choveu qualquer coisinha já não pode andar porque a drenagem não funciona. Então é um problema generalizado, né? Claro que a gente tem de olhar mais para o bairro porque o bairro tem mais problemas, muito mais problemas. Então assim, não adianta o carro ir lá e fazer um relatório e me dizer que tem esses problemas se alguém não for lá e resolver o problema. É isso que a gente tem que cobrar. Voltando ao SBLU, há garantias de que após esse novo parcelamento as coisas vão ser colocadas em dia daqui para frente? Olha, se a gente olhar o histórico, não é desta gestão, né? Mas se olhar do histórico da gestão passada, há garantias, né, de políticos dizendo em público que era a última vez. Isso já aconteceu da outra vez. É a primeira vez que essa gestão está fazendo. Então vamos cobrar. Então, assim, eu fui contra, agora já está aprovado, é isso. E vamos cobrar que, como foi falado ontem, né, por políticos da base, que é a última vez, que isso era necessário, mas que não vai ser feito um novo parcelamento. Parcelamento e reparcelamento, são duas coisas separadas. Vereador, o senhor vem acompanhando a CPI do esgoto e está, inclusive, com uma indicação para ser encaminhada à Prefeitura para que o governo municipal ingresse na Justiça contra a União pedindo o retorno de recursos que foram retirados da cidade para investimentos em tratamento de esgoto. Aliás, que muito tem sido falado, né? Dessa defasagem no contrato que teria que ter 23% de rede concluída, que não tinha. O governo alega que perdeu recursos da Funasa, porque acabou fazendo essa concessão do serviço. Explica para nós, vereador, o que o senhor está indicando ao governo? A gente conseguiu uma informação nova, né? A gente não tinha essa informação, que foi na reunião com o João Paulo Kleinman, em que ele trouxe, né, o voto do ministro do TCU, dando razão, né, para a Prefeitura de Blumenau. Né, no voto diz razão tanto para a Prefeitura quanto para o ex-prefeito, mas o que vale aqui para a gente é a Prefeitura. O que era isso, então?
A Funasa, ela deu os 48 milhões de reais para fazer essa parte do saneamento, que era da prefeitura, só que num determinado momento ela falou, não, eu preciso do dinheiro de volta porque vocês fizeram uma concessão e para concessão esse dinheiro não poderia ter sido usado. E a prefeitura se defendeu, disse o seguinte, pode ser usado sim, porque a concessão não é uma privatização, são coisas diferentes, e ao final da concessão, tudo que a concessionária fez com esse dinheiro volta para o município, ou seja, é um bem público. Tudo que foi investido pela empresa, que seria com esse valor da Funasa, que a prefeitura ia fazer e a empresa ia ter essa concessão, no final volta para a prefeitura de Blumenau. É um bem público. Bom, a Funasa não respondeu, né? Não, em nenhum momento ela ficou em silêncio, só mandou devolver o dinheiro e em 2022 veio essa decisão do TCU dando ganho de causa para a prefeitura de Blumenau. Aí, primeiro, são duas ferramentas aqui que a gente usou, uma indicação e um requerimento. No requerimento, saber o que foi feito com essa informação lá atrás, quando se recebeu em 22, por que não foi feito nada até agora com relação a isso, e a indicação, que a cidade de Blumenau ingresse com uma ação judicial cabível, visando a devolução da verba do convênio, que foi firmado com a Funasa, destinada à realização do saneamento básico de Blumenau com a correção monetária. Porque este ponto aqui é o que começou a gerar os problemas que até hoje a gente está pagando a conta discutindo ele. Em cada RTO, em cada ciclo, a gente volta a esse assunto e diz que a culpa era da prefeitura de Blumenau, que não fez. A prefeitura não fez, isso é um fato, ela não entregou. Mas a justificativa dela, da prefeitura, que era por causa da devolução do dinheiro do Funasa, o TCU deu ganho de causa para a prefeitura. Até rapidamente aqui, Jorge, para não ficar dúvida no que diz o ministro do TCU, ele diz o seguinte, abre aspas, não como negar, portanto, que o convênio vinha sendo executado de forma regular, até que a Funasa promoveu a suspensão dos repasses, inicialmente, e depois de longo prazo de indefinições, finalmente rescindiu o ajuste. A partir deste estado de indefinição e da inércia da autarquia, entende não haver fundamento justo para imposição ao município de Blumenau de ressarcimento do valor repassado. E a gente, com isso, né, está pedindo para que a prefeitura entre com uma ação contra a União, pedindo esse dinheiro de volta, corrigido, e daí sim, finalmente terminar essa parte que é de responsabilidade da prefeitura e trazer aí um melhor equilíbrio financeiro para o contrato e poder talvez baixar o valor da tarifa, enfim, resolver de vez esse problema. Essa indicação o senhor vai fazer hoje ainda ao governo? Ela já foi feita ontem, né? Deve chegar hoje no governo a indicação. Tem toda a justificativa, tem a base legal, tudo aqui. O requerimento também, ele foi votado e aprovado na Câmara essa semana. Então também está chegando lá também com a nossa justificativa, com o voto e tudo mais. E a gente vai para a rede social, vai fazer vídeo em relação a isso, cobrar, porque é uma oportunidade de a gente ir atrás de um dinheiro que foi prometido para Blumenau, que Blumenau teve que devolver de forma injusta e que faz toda a diferença para o nosso saneamento básico e para a tarifa. Então, a gente vai cobrar uma ação do Executivo, né, para que ingresse de forma rápida, porque esse dinheiro não vai vir hoje. Se a gente entrar com uma ação agora contra a União, a gente está falando de anos de discussão. Mas Exato. Alguém tem que pensar hoje no Blumenau de amanhã. Exato. Vereador, o senhor também propõe um programa para prevenir riscos de bebidas adulteradas aqui em Blumenau, falsificadas, né? Um anteprojeto para prevenir tragédias e fortalecer a segurança alimentar aqui na cidade. Que proposta é essa, vereador? Legal, Jorge. Esse é um anteprojeto, só explicar rapidamente, que devido à nossa lei orgânica, algumas coisas a gente não consegue propor direto pela Câmara e a gente acaba usando esse instrumento, que é uma indicação, como se fosse uma sugestão. Então, está no Executivo, para que o Executivo leia, tome conhecimento, caso adote a CAT, né, possa ainda fazer alguma alteração e mande para a Câmara, para daí sim os vereadores aprovarem. Todo mundo sabe que está, né, acontecendo esses problemas de bebidas adulteradas e que levaram, inclusive, pessoas a óbito, né, um problema grave. E a gente tem a ideia nesse programa de promover conhecimento sobre higiene, boas práticas de fabricação, controle de qualidade,
legislação vigente, né? E o programa tem a ideia de capacitar tanto produtores e comerciantes para atuar dentro da legalidade, quanto aos consumidores de identificar produtos com possíveis irregularidades e quais os canais, né, que ele deve ligar para ir atrás dos seus direitos e também para a vigilância sanitária fazer sua devida fiscalização. Vale lembrar que Blumenau também tem produtor, né? Blumenau tem empresas reconhecidas em destilados, a nível inclusive internacional, tem produção de cerveja, tem produção de cachaça, até vinícola nós temos aqui, temos uma vinícola, né, na região sul. Então a gente também precisa, claro, em primeiro lugar, o mais importante é cuidar da saúde do blumenauense, primeiro, né? E a vigilância sanitária em Blumenau já faz isso, né? A gente está dando uma sugestão de um programa para intensificar nessa área devido a um problema atual, né? Mas a vigilância já faz um trabalho nesse sentido. Este programa, ele vai também trazer mais informação, né? A gente tem aqui sugestões através de cartaz, através de folhetos, para ajudar. Mas vale lembrar que, além dessa questão da saúde, o produtor também, nosso, ele é afetado com um produto falsificado, irregular, né? Que além da saúde também atrapalha a economia do nosso produtor local. Então a gente tem todos esses pontos, está no executivo, o executivo vai avaliar, vai conversar com a vigilância, se acatar, manda para a gente votar esse projeto. Que bom. Vereador, vamos falar da Oktoberfest? Já foi na festa? Já participei do desfile na quarta-feira. Felizmente não choveu. A gente conseguiu fazer o desfile. Foi muito legal, muito bonito. Deu tudo certo, né? Acho que eu, pelo menos, não vi nada, nenhum problema, nada a criticar em relação a isso, ao desfile. Depois fui à festa, fui na abertura. Estava cheio, né? Uma impressão de que... Depois confirmei até com a imprensa a impressão de estar bem mais cheio que o ano passado. Sim, deu quase o dobro. Quase do o público, dobro, né? E, de novo, né? Uma festa que tem se ganhando cada vez mais reconhecimento pela segurança da festa, né? A Polícia Militar, junto com a Prefeitura, nesse sentido, faz um trabalho muito bom. É uma festa muito segura. Eu que estou chegando agora nos 40 anos, me lembro de uma fase ali que a gente ficava em dúvida sobre ir para a festa, porque sempre tinha briga, mas sempre tinha briga. Isso era muito ruim, principalmente na sexta e no sábado, né? Ali, início dos anos 2000, por ali. E a festa mudou para um caminho que eu entendo muito melhor. A festa tem ficado cada vez mais segura. E fora tudo, né? Da cultura, da gastronomia. Enfim, achei que a festa está muito bonita, muito legal. Espero poder ir vários dias aí com a família. Devo ir no sábado, inclusive, estava comentando aqui antes de entrar no ar, que no sábado devo ir cedo para ir no parquinho com o filho, com a esposa, e depois acompanhar o desfile. Dessa vez não desfilando, que na quarta desfilei, dessa vez no sábado assistindo. Vereador, algo que o senhor acha que precisa avançar na questão da festa? A gente estava comentando aqui também, né, antes, sobre uma sugestão do vereador Gilson, de mais horários de ônibus, né? E faz todo sentido, principalmente na saída, como o vereador Gilson mesmo relatou. A gente tem que dar uma atenção para a mobilidade. E essa questão do ônibus não é só da festa, né? Vale lembrar que a gente tem problema de horário desde da pandemia. Então, o que o vereador levantou um questionamento é de que para festa se consegue colocar mais horário, inclusive de madrugada. Aí consegue ônibus, consegue motorista, consegue tudo. E para o dia a dia, não. A justificativa é que não dá. Esse é o questionamento, né? Por que é tão difícil aumentar horários no dia a dia e é tão fácil durante o período da festa? Né? É um ótimo questionamento. É um ótimo. A prefeitura de vez em quando lança mais 18 horários, 11 horários, mas é muito pouco, ainda está muito aquém. Hoje não, ontem recebi reclamações que não tinha ônibus antes das 5 horas da manhã e o trabalhador me questionando, mas eu tenho que trabalhar e não tem. Olha aqui, mandou uma foto do terminal do aterro com bastante gente, né? 4h40, se não me engano. E é um problema porque eu não vejo uma solução global da mobilidade urbana sem passar pelo transporte público. O
transporte público é um alicerce importantíssimo da solução da mobilidade urbana. Ela vem composta por outras coisas, mas a gente tem que entender que Blumenau tem uma questão geográfica, estou falando de rio, de ribeirão, de morro, montanha, que não dá para ficar cortando facilmente, relevo inclusive solo, né, que é muito mole, úmido, difícil de construção, que não dá para ficar cortando mais a cidade com novas rodovias, né? Não vai passar por aí a solução. Vai passar por outras, e uma delas é a questão da mobilidade urbana pelo transporte público. E não dá sem horário de ônibus, né? Então a gente tem que realmente olhar para isso aí, o vereador Gilson tem toda a razão. Vereador, obrigado pela participação do senhor aqui nesta manhã. Eu que agradeço. E espero ver todas as pessoas que estão ouvindo a gente lá na festa, curtindo a festa da Oktoberfest, porque é nosso, né, de Blumenau, é a nossa história. E é muito, muito bom, fico muito feliz de ver a festa tão bem assim. Obrigado, um ótimo final de semana, boa festa. Obrigado, Jorge. Eu conversei com o vereador Bruno Win, do Partido Novo.